Capítulo 12. A mente subconsciente. O elo de ligação. O 11º passo para a riqueza. A mente subconsciente é formada por um campo de consciência onde todos os impulsos de pensamento que chegam à mente objetiva pelos 5 sentidos são classificados e registrados, e de onde os pensamentos podem ser acessados ou deixados como pastas num arquivo. Ela recebe e arquiva os pensamentos e as impressões dos sentidos, independentemente da natureza deles. Você pode plantar deliberadamente em sua mente consciente qualquer plano, pensamento ou objetivo que deseje traduzir num equivalente físico ou financeiro. O subconsciente age primeiro nos desejos dominantes, aqueles que vêm misturados com emoção, como por exemplo a fé. Pense nisso em relação às instruções dadas no capítulo sobre desejo, cumprindo os 6 passos destacados, e as do capítulo sobre criação e execução de planos, e compreenderá a importância dos pensamentos que você tem. A mente subconsciente trabalha noite e dia por um processo ainda desconhecido. O subconsciente canaliza a força da inteligência infinita para obter o poder pelo qual ele voluntariamente transforma seus desejos no equivalente físico, valendo-se para isso dos meios mais práticos para a realização. Você não pode controlar inteiramente sua mente subconsciente, mas pode deliberadamente passar para ela qualquer plano, desejo ou objetivo a que queira dar uma forma concreta. Leia outra vez as instruções de como usar a mente subconsciente no capítulo sobre autossugestão. Há muitas provas para apoiar a crença de que a mente subconsciente seja o elo de ligação entre a mente finita do ser humano e a inteligência infinita, servindo como intermediário por meio do qual as pessoas podem extrair, quando quiserem, as forças dessa inteligência infinita. Só ela detém a fórmula secreta com a qual os impulsos mentais são modificados e transformados no equivalente espiritual. Só por meio dela, uma oração pode ser transmitida à fonte capaz de lhe responder. As possibilidades dos esforços criativos ligados à mente subconsciente são extraordinários, imponderáveis e absolutamente respeitáveis. Eu nunca entro na discussão sobre a mente subconsciente sem me sentir pequeno e inferior, talvez porque o estoque de conhecimentos de que nós, seres humanos, dispomos sobre esse assunto é tão lamentavelmente limitado. O simples fato de a mente subconsciente ser o meio de comunicação entre a mente pensante do homem e a inteligência infinita é, por si só, um fato que quase paralisa a razão. Depois de ter aceito a existência da mente subconsciente e de ter compreendido as possibilidades dela como meio de transformar seus desejos num equivalente físico ou monetário, você vai compreender o completo significado das instruções passadas no capítulo sobre desejo, e também vai entender por que sempre foi instado a tornar seus desejos claros e a colocá-los no papel. Também vai entender a necessidade da perseverança na hora de levar a cabo todas as instruções. Os 13 princípios deste livro são os estímulos com os quais você adquire a capacidade de atingir e influenciar a mente subconsciente. Não desanime se não conseguir na primeira tentativa. Lembre-se de que a mente subconsciente só pode ser deliberadamente orientado pela força do hábito, com as instruções dadas no capítulo sobre a fé. Você ainda não teve tempo de dominar a fé. Tenha paciência e insista. Muitas das afirmações presentes nos capítulos sobre fé e autossugestão vão ser repetidas aqui para o bem do seu subconsciente. Lembre-se de que a mente subconsciente funciona de maneira arbitrária, independentemente de você fazer algum esforço para influenciá-la ou não. Isso naturalmente sugere que pensamentos de medo ou de pobreza e qualquer pensamento negativo servem de
estímulo à mente subconsciente, a não ser que você domine esses impulsos e lhe dê um alimento mais apetitoso. Seu subconsciente não vai ficar parado. Se você não conseguir plantar desejos em sua mente subconsciente, ela vai se alimentar dos pensamentos que chegarem a ela por conta da sua negligência. Já falamos que impulsos de pensamento, tanto os positivos quanto os negativos, chegam continuamente à mente subconsciente das 4 fontes citadas no capítulo sobre a transmutação sexual. No momento, basta lembrar que você vive todos os dias no meio de todo tipo de impulsos de pensamento que chegam à mente subconsciente, mesmo sem saber. Alguns desses impulsos são negativos, outros positivos. O que você tem que fazer a partir de agora é ajudar a fechar o fluxo de impulsos negativos e ajudar a influenciar deliberadamente sua mente subconsciente por meio dos impulsos positivos do desejo. Quando você conseguir, vai ter a chave que abre a porta da sua mente subconsciente. Além do mais, vai controlar tanto a porta que nenhum pensamento indesejável vai poder entrar na sua mente subconsciente. Tudo que o ser humano cria começa com um impulso de pensamento. As pessoas não podem criar nada que não seja concebido primeiro na forma de pensamento. Com a ajuda da imaginação, os impulsos de pensamento podem ser juntados em planos. A imaginação, quando controlada, pode ser utilizada para a criação de planos ou objetivos que levam ao sucesso numa determinada profissão. Todos os impulsos de pensamento que você quiser que se transformem num equivalente físico, deliberadamente plantados na mente subconsciente, precisam passar primeiro pela imaginação e se misturar com a fé. Para ser enviada ao subconsciente, essa mistura de fé com um plano ou objetivo só pode ser realizada pela imaginação. Dessas afirmações, você já pode perceber que o uso voluntário do subconsciente exige a coordenação e a aplicação de todos os princípios. Ella Wheeler Wilcox mostrou que compreendeu bem o poder do subconsciente quando escreveu os seguintes versos: Nunca se pode dizer o que um pensamento fará para lhe trazer ódio ou amor, pois pensamentos são concretos e sua leveza alada, mais rápida que um pombo correio. Eles seguem a lei universal. Cada coisa cria outra igual, que corre pelos trilhos para lhe trazer de volta o que sua mente oferecer. A Sra. Wilcox compreendeu a verdade de que os pensamentos que saem da mente de uma pessoa também se inserem profundamente no subconsciente, onde servem de imã, padrão ou modelo pelo qual o subconsciente é influenciado a traduzi-lo num equivalente físico. Pensamentos realmente são coisas concretas, pelo fato de que todas as coisas concretas partem de uma energia de pensamento. A mente subconsciente é mais suscetível à influência dos impulsos de pensamento se esses forem misturados com um sentimento ou uma emoção do que por aqueles que simplesmente se originam da parte racional da mente. Aliás, existem muitas provas para apoiar a teoria de que apenas os pensamentos dotados de emoção influenciam a ação do subconsciente. É fato notório que os sentimentos ou as emoções comandam a maioria das pessoas. Se for verdade que a mente subconsciente responde com mais rapidez e é mais influenciada pelos impulsos de pensamento que vêm misturados às emoções, é fundamental conhecer melhor esse lado emocional. Há 7 grandes emoções positivas e 7 grandes emoções negativas. As negativas se intrometem deliberadamente nos impulsos de pensamento e, com isso, têm acesso ao subconsciente. As positivas precisam ser injetadas pelo princípio da autossugestão nos impulsos de pensamento que uma pessoa deseja passar à mente subconsciente. Sobre isso, demos instruções no capítulo relativo à autossugestão. Essas emoções ou impulsos sentimentais podem ser comparadas ao fermento no pão, porque constituem aquele elemento de ação que passam os impulsos de pensamento do estado passivo para o ativo. É assim que se pode entender porque os impulsos de pensamento
que foram misturadas emoções são ativados mais rapidamente do que aqueles impulsos originados da análise fria. Você está se preparando para influenciar e controlar o público interno da sua mente subconsciente para poder dar a ela seu desejo de dinheiro que você quer que se transforme no equivalente monetário. Por isso é fundamental que compreenda como se aproximar desse seu público interno. Você tem que falar a língua dele, ou ele não vai lhe obedecer. Portanto, vamos passar agora a descrição das 7 grandes emoções positivas e das 7 grandes emoções negativas, de modo que você possa fazer um bom uso das positivas e evitar as negativas ao dar instruções ao seu subconsciente. As 7 grandes emoções positivas: a emoção do desejo, a emoção da fé, a emoção do amor, a emoção do sexo, a emoção do entusiasmo, a emoção do romance, a emoção da esperança. Existem outras emoções positivas, mas estas são as 7 mais poderosas e as mais utilizadas, normalmente nos esforços criativos. Domine estas 7 emoções, que só podem ser dominadas pelo uso, e as outras vão estar sob seu comando quando você precisar delas. Lembre-se nesse sentido de que está lendo um livro que se propõe a ajudá-lo a desenvolver uma consciência do dinheiro, enchendo sua mente de emoções positivas. Ninguém ganha uma consciência do dinheiro enchendo a mente de emoções negativas. As 7 grandes emoções negativas a serem evitadas: a emoção do medo, a emoção do ciúme, a emoção do ódio, a emoção da vingança, a emoção da ganância, a emoção da superstição, a emoção da raiva. As emoções positivas e negativas não podem ocupar a mente ao mesmo tempo. Uma está sempre no comando, e sua responsabilidade é fazer com que as emoções positivas constituam a influência predominante em sua mente. É aqui que a força do hábito irá lhe ajudar. Crie o hábito de dominar sua mente tão completamente que os pensamentos negativos nunca possam entrar. É só seguindo essas instruções ao pé da letra e permanentemente que você poderá ganhar o controle sobre o seu subconsciente. A presença de uma única emoção negativa em seu subconsciente é suficiente para destruir todas as suas chances de lhe dar um auxílio construtivo. Se você for uma pessoa observadora, deve ter notado que a maioria das pessoas só recorre à oração quando tudo mais deu errado, ou então que elas rezam por meio de um ritual de palavras sem sentido. E como é fato notório que a maioria das pessoas só reza depois que tudo mais deu errado, elas já fazem suas orações com a mente repleta de medos e dúvidas, que são as emoções que o subconsciente utiliza e passa à inteligência infinita. Consequentemente, essa é a emoção que a inteligência infinita recebe e com a qual ela atua. Se você reza para conseguir alguma coisa, mas enche a oração com o medo de não recebê-la ou acha que sua prece não será atendida pela inteligência infinita, sua reza terá sido em vão. A oração, às vezes, pede que algo se realize. Se você já passou pela experiência de ter recebido o que pediu, use sua memória para voltar no tempo e procure se lembrar do estado de espírito que tinha enquanto rezava. Saberá, com certeza, que a teoria que descrevemos aqui é bem mais que uma teoria. Ainda vai chegar o dia em que as escolas e as instituições de ensino do país vão ensinar a ciência da oração, e aí as preces poderão e deverão ser reduzidas a uma ciência. Quando essa hora chegar, e chegará assim que a humanidade estiver pronta para ela e exigir que isso aconteça, ninguém vai ter medo na hora de se aproximar da mente universal, pela simples razão de que o medo não vai mais existir. A ignorância, a superstição e falsos ensinamentos vão desaparecer e as pessoas terão alcançado o verdadeiro papel de filhas da inteligência infinita. Bem poucos entre nós conseguirão
conseguiram essa bênção. Se você acha que essa é uma profecia que está muito longe de acontecer, dê uma olhada no histórico da raça humana. Há menos de 100 anos, as pessoas acreditavam que os raios eram uma prova da fúria de Deus e tinham medo deles. Hoje, graças ao poder da fé, as pessoas conseguiram aproveitar a força do raio e transformá-la nas rodas que movem a indústria. Há muito menos de 100 anos, as pessoas acreditavam que o espaço entre os planetas não passava de um imenso vazio, onde não havia absolutamente nada. Agora, graças a esse mesmo poder da fé, as pessoas sabem que, longe de ser um espaço morto ou vazio, esse espaço é muito vivo, a ponto de ser a forma mais alta de vibração que existe, a não ser, talvez, pela vibração do pensamento. Além do mais, as pessoas sabem que essa energia vibratória, viva e pulsante, que permeia todos os átomos das matérias e preenche cada nicho do espaço, conecta todos os cérebros humanos uns com os outros. Por que, então, as pessoas não acreditam que essa mesma energia conecta todos os cérebros humanos com a inteligência infinita? Não existe nenhum pedágio entre a mente finita do ser humano e a inteligência infinita. Os cursos de comunicação são apenas paciência, fé, compreensão e um desejo sincero de se comunicar. Além do mais, só a própria pessoa pode se comunicar. De nada valem as orações pagas. A inteligência infinita não aceita procuração. Ou você fala direto com ela, ou não se comunica. Você pode comprar livros de orações e repeti-las até o dia do juízo final, e não vai adiantar nada. Os pensamentos que você deseja comunicar à inteligência infinita precisam passar por uma transformação que só pode ser feita no seu subconsciente. O método pelo qual você pode se comunicar com a inteligência infinita é muito parecido com aquele utilizado pelo rádio para transmitir a vibração do som. Se você não sabe como o rádio funciona, vai entender que o som não pode ser transmitido pelo éter até ele ter sido incrementado ou passado a um grau de vibração que o ouvido humano não é capaz de detectar. A estação transmissora pega o som da voz humana e a mistura ou modifica, aumentando a vibração milhões de vezes. É só dessa maneira que a vibração do som pode ser comunicada pelo éter. Depois dessa transformação ter ocorrido, o éter capta a energia que originalmente tinha forma de vibrações de som e a carrega para as estações receptoras. Estas reduzem a energia de volta ao nível de vibração original, para que ela volte a ser reconhecida como som. A mente subconsciente é o intermediário que traduz suas preces nos termos que a inteligência infinita é capaz de reconhecer, apresentando a mensagem e trazendo de volta a resposta na forma de uma ideia ou plano definido para conseguir o objetivo da oração. Compreenda esse princípio e entenderá por que simples palavras recitadas de um livro de orações não podem, nem poderão nunca servir como agente de comunicação entre a mente humana e a inteligência infinita. Antes que as suas orações alcancem a inteligência infinita, e essa é apenas a minha teoria, ela provavelmente é transformada da vibração original de pensamento numa espécie de vibração espiritual. A fé é o único agente conhecido que pode dar aos seus pensamentos esse tipo de natureza. A fé não combina com o medo. Onde um está, o outro não pode existir.